Olá, senhores e senhoras, como de praxe, espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje eu venho aqui com mais um vídeo da série Senta que lá vem história. E hoje eu falo com vocês sobre um tema que eu acho bem interessante e nesse caso envolvendo desvio de dados e informações por empregados. Infelizmente é uma situação bastante comum e que pode gerar situações e casos bem inesperados dentro de uma empresa ou de um estabelecimento qualquer. Nesse meu caso que eu estou contando, havia uma metalúrgica no interior de um estado do Brasil, que obviamente eu não vou identificar para que a gente evite qualquer tipo de problema futuro com qualquer empresa, com qualquer pessoa. Mas que dentre outras situações ela fabricava lá também caldeiras e vasos de compressão. Para quem não sabe, para a fabricação dessas caldeiras e vasos de compressão, nós temos a norma regulamentadora 13 do atual Ministério da Economia, que é o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, e que precisa ser respeitada, precisa ser lida e seguida, e com uma série de critérios técnicos, bastante técnicos. Mas de uma forma ou de outra, fato é que a equipe dessa empresa era bem antiga e por isso não havia muita rotatividade entre os profissionais. Ficavam lá 10, 15, 20 anos, muitos se aposentavam. Caldeireiros, operadores de máquinas, programadores de produção, apontador da produção, todos eles já se encontravam nessa empresa há muito tempo. Até que um belo de um dia, estava eu lá numa mesa, numa sala de reunião, em uma negociação coletiva com o sindicato dos empregados, que estavam também lá presentes, evidentemente, quando chega a nosso conhecimento ali naquela mesa, com o sindicato presente, uma denúncia de um empregado de que o seu projeto, um trabalho que fez inteiramente, tinha sido utilizado em um produto, em uma peça que foi fabricada sem que ele tinha recebido a participação, porque havia um comissionamento, um valor que era agregado cada vez que a peça ela colocada em fabricação, colocada para produção. E ele levou essa informação lá para o sindicato naquele momento, quando a gente discutiu um outro tema. Bom, mas indo de um polo a outro, indo literalmente para os finalmente e ficando no mesmo lugar, após algumas semanas de apuração, porque isso gerou efetivamente uma sindicância interna, verificou-se que havia uma peça que foi fabricada e instalada em uma empresa da região. Bom, mas resumindo a história, após algumas semanas de apuração de sindicância, foi realmente verificado que havia uma peça, esse produto, que foi fabricado e instalado em uma empresa da região, mas que foi criação de um profissional interno. Então, assim, de uma forma genérica, eu falo peça, não estou individualizando que peça aqui é, mais uma vez, para que não seja identificado. E essa peça foi produzida por uma outra empresa. Quando foi constatada essa situação, a empresa começou a aprofundar mais ainda essa sindicância interna para apuração de um eventual desvio e fuga de informações confidenciais dos projetos que eram produzidos e das propostas que eram apresentadas, porque essa peça ainda não tinha sido patenteada. E nessa hora ela foi surpreendida nessa análise com um panorama ainda pior. Na verdade, o que aconteceu eram que dois profissionais internos com acesso ao sistema, aos projetos, copiaram informações desses projetos e é claro que eles tinham conhecimento técnico para poder aplicar esses projetos fora daquela empresa. Copiaram o banco de dados dos contatos da empresa e ali nesses contatos tinham profissionais da empresa, da própria empresa, pessoas físicas e jurídicas que eram compradoras, clientes e outros dados de outras tantas empresas. Então não só reproduziram os projetos, que diga-se de passagem, parte deles não tinha nem registro, patente de invenção, como ainda utilizaram dos dados das pessoas físicas para ofertar para outras empresas da região. Esse evento demonstrou uma falha de sigilo e confidencialidade nessa empresa e ainda, pior, uma situação configurada como incidente de vazamento de dados pessoais, como é tratado exatamente na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor no ano que vem. Se você ainda não viu, eu coloquei um vídeo aqui na plataforma, fazer aqui um parênteses rápido, coloquei um vídeo aqui na plataforma, eu vou deixar um card aqui nesse canto, vocês vão ver esse card, aonde eu trato que numa decisão do STF recente já se utilizou, então vejam que é um tema muito atual, por isso que eu falo desse incidente de vazamento da LGPD. Bom, muito bem. Nessa apuração foi verificado que esses profissionais eram justamente aqueles integrantes da mesa de negociação sindical da qual eu participava e que eu citei agora aqui no começo do vídeo. É aquele pessoal que estava sentado ali do meu lado. Dias depois eles sumiram, eles desapareceram literalmente quando perceberam que a descoberta dessa empresa.
tanto que acabou gerando uma demissão por justa causa, nesse caso, por abandono de emprego. No dia eles estavam lá, mas dias depois, quando foi chegar nos finalmente da apuração, eles desapareceram. A empresa não teve como sanear esse prejuízo, evidentemente, porque ela não tinha provas, não tinha patente, mas isso acabou demonstrando uma lição que ela teve que cumprir. A primeira delas é que é realmente necessário uma política severa quando a gente trata de dados internos da empresa, especialmente comerciais. E além disso, sempre com observação muito apurada sobre as regras de incidentes de vazamento que são tratadas na Lei Geral de Proteção de Dados. E muitos de vocês podem se perguntar, o que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem a ver com o tema desse vídeo? Então, só para recordar, sabe aquele profissional que denunciou a empresa sobre o projeto que vazou e ele não recebeu a participação que eu falei que na hora da negociação ele surgiu? Pois é, além dele entrar com um processo contra a empresa, porque ela optou por não lhe pagar a participação, porque na verdade era um valor alto, né, ajustado nos projetos, e como foi vazado, ela entendeu por bem que não devia nada a ele, ele ainda alegou o vazamento de dados pessoais, os vazamentos dos dados dele, e pediu indenização por danos morais. Esse caso é uma demonstração de que o preventivo e a proteção de dados de uma empresa não tem preço, porque ele ganhou uma reparação pelo valor que ele não recebeu em termos daquele projeto, além da indenização por danos morais do vazamento de dados pessoais. Então a gente tem sempre que realizar avaliações sobre segurança da informação, realizar validações de compliance, checagem dos termos, os documentos que são subscritos, assinados pelos empregados, tudo para minimizar o impacto de um caso como esse, e isso, claro, né, se não puder ser evitado. Eu aproveito a deixa para chamar a atenção para os casos de home offices, porque eu já falei isso inclusive aqui em outros vídeos, porque muitos deles foram colocados a toque de caixa por aí, que geraram riscos altíssimos para as empresas porque sequer tinham um tratamento em relação à documentação que eles precisariam assinar ou a forma como os dados seriam trafegados e assim por diante. E mais uma vez eu vou deixar um card, mais uma vez aqui em cima, com a recomendação de um vídeo que eu tratei exatamente sobre isso, sobre home office e os problemas que eventualmente podem surgir e que muitas empresas não têm se atentando, e com a LGPD logo mais aí vai dar um problema muito mais sério. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos dessa série. Curta o nosso vídeo, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e não esquece de clicar no link aqui da descrição do vídeo para que você possa entrar, participar dos nossos grupos do Telegram e do WhatsApp. Aqui do lado, mais uma vez, vão aparecer outras opções de conteúdo do nosso canal. Então continua assistindo, escolhe delas. Uma delas fui eu que escolhi, o outro é o YouTube que recomenda para vocês. Um abraço, senhores. Até o próximo vídeo.